Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos felizes por estarmos nesta manhã e acordando, desfrutando das misericórdias do Senhor, que tem sido a causa de não sermos consumidos. Nesta oportunidade, eu gostaria de, junto com vocês, estarmos fazendo uma reflexão na palavra do Senhor, aonde se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4. Uma passagem bastante conhecida que fala sobre a tentação de Jesus. Eu quero ler apenas o verso de número 1 até o verso de número 4, que assim diz a poderosa palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Meus amados irmãos, fazendo uma reflexão hoje nesta manhã, dentro desta palavra, dentro desse texto, eu muito me regozijei. Por quê? Porque a Bíblia nos relata a história de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, no capítulo de número 3, você vai ver, a partir do verso de número 13 ao verso de número 17, você vai ver que Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Após Jesus ser batizado, a Bíblia, a partir do verso de número 1 do capítulo de número 4, nos mostra que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Se você vê no batismo de Jesus, você vê que o Espírito de Deus desce em forma corpórea de pomba sobre a vida de Jesus, e ouve-se uma palavra do céu dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus, onde o próprio Deus testemunha dizendo que este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso aí você vai ver no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3, e no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1. Mas o interessante aqui, meus amados irmãos, é que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando se fala conduzido o Espírito ao deserto, nos dá a entender que o Espírito Santo de Deus leva Jesus para passar uma situação de estreito em sua vida. Se você ver em Oséias capítulo de número 13, o verso de número 5, Deus dizendo que eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas Jesus ele foi ao deserto. Hoje em dia, nós cristãos que estamos dando os primeiros passos no Evangelho, nos preparamos para o discipulado, fazendo o discipulado para descer as águas. Conhecemos quem é Jesus através do discipulado, conhecemos um pouco de Jesus. E daí então vem o batismo em águas, e temos que passar também por um processo, porque do mesmo jeito que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, hoje em dia os cristãos, quando ele desce as águas batismais, que professa Jesus ao público, dizendo que morreu para o mundo e viveu para Cristo, há uns desertos que o cristão ele passa também. E dentro desse deserto, a Bíblia nos mostra que Jesus ele não foi para o deserto e ficou simplesmente à mercê do inimigo, porque Jesus ele se preparou no deserto. A Bíblia diz que, tendo jejuado, o jejum nos traz um fortalecimento espiritual para nós nos prepararmos para as batalhas que há de enfrentar. Você vê que depois que Jesus teve jejuado, ele teve fome. Daí então veio a investida do tentador, lhe oferecendo para que ele fizesse com que as pedras se transformem em pães, dizendo que se Jesus era o Filho de Deus, ele pudesse fazer aquele milagre. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, sabe por quê?
porque Jesus ele se preparou. Meu amado, minha amada, você que está passando por algum deserto em sua vida, vá jejuando, vá orando, vá buscando a presença de Deus, que com certeza você irá vencer. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia é bem enfática, o próprio Tiago escrevendo, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo sabia que Jesus estava precisando de comer e investiu ali na vida dele para que ele viesse fazer a vontade do diabo. Jesus, ele nos ajuda também para que nós possamos resistir. Jesus estava se preparando no jejum e lendo a palavra, porque ele rebateu a palavra do diabo dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado, minha amada, vença a tentação, vença essa luta que você está enfrentando no jejum, na oração, na leitura cotidiana da palavra, e com certeza o diabo fugirá de vós e Deus te dará uma grande vitória. Amém? Medite nesta palavra e se fortaleça. É inevitável a tentação vir sobre nossas vidas, mas o interessante é que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entrei em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas esta carne aqui, ela é fraca. Que Deus nos ajude, aplique esta palavra nos nossos corações, que nós possamos ser aquele que Jesus ele falou, que nós temos que ser ao homem semelhante, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, porque aquele que ouve essa palavra e as pratica, Jesus disse: assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E diz a Bíblia que veio a tempestade, veio os vendavais, os rios bateram contra aquela casa e aquela casa não caiu, porque o seu alicerce estava sobre a rocha. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve e não as pratica, ele diz: assemelha-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio as mesmas provações, veio a tempestade, veio os ventos, os rios bateram contra aquela casa e infelizmente, porque não estava na rocha, ela caiu. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda, mas que Deus em Cristo Jesus nos ajude para que nós possamos cada dia nos fortalecer na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.